Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens. Para quem não sabe, nós estamos aqui numa série de mensagens chamada Dilemas da Juventude. Primeiro episódio, o que a gente falou? Sobre o quê? Terra hostil. O que isso significa? Quem lembra o que nós tratamos aqui? Tem 2 semanas só. Daniel, nós falamos de Daniel e seus amigos na Babilônia, né, que eles conseguiram conservar a fé deles, mesmo em um ambiente hostil, mesmo em um ambiente que atacava a fé deles, mas eles se mantiveram fiéis e fizeram diferença naquele lugar. Semana passada, qual que foi o tema? Solteirice. Eita glória, hein? Nós falamos aqui um pouquinho sobre a vida de solteiro, também a vida de namorado, de casado também, o como nós devemos enxergar o casamento, lembra? Como nós devemos nos preparar, que nós também não devemos colocar no casamento uma idolatria, achando que o casamento vai resolver todos os nossos problemas, mas nós devemos aproveitar o nosso momento de solteirice também, certo? E hoje, nosso terceiro episódio, já não sou mais eu que vou ministrar, vou dar um descanso bom aí para vocês. E hoje nada mais, nada menos, né, que nosso querido pastor Reginaldo. Vem cá, pastor, chega aqui. Queria te convidar a aplaudir o Senhor pela vida desse homem. Glórias a Deus. Pastor sempre nos abençoa, né? Acho que é dos convidados especiais, um dos mais frequentes aqui. Está sempre, quase toda a série está aqui com a gente, trazendo uma mensagem. Que o Senhor possa usar o Senhor mais uma vez. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Sei que a Bíblia estava errada, que diz que os jovens são fortes, né? Paz do Senhor. Amém. São fortes. Meus irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez nesta série. Alguém já falou que quando eu apareço aqui é porque eu vou pregar. Que, né, não é possível que eu estou tão falto assim, né? Com os irmãos. Queridos, que série interessante, que série maravilhosa, que pode tocar em tantos assuntos que são dilemas para o jovem, né? O Luiz estava dizendo que já foi jovem. Andar é jovem, né? Eu também lembro bem da época que eu estava na igreja, bem onde os irmãos estão, né? Cheguei com 17 anos e fui aos poucos crescendo ali na fé e caminhando com Deus, aprendendo a andar com o Senhor. E eu olho para trás, vejo vocês aqui no culto de jovem, me lembro tanto, né? Lembro-me demais dos meus primeiros anos na igreja como jovem. E eu digo para vocês, é uma fase que a gente tem que aproveitar muito para servir a Deus, muito para crescer, muito, porque de fato a Bíblia diz que o jovem é forte, e em nome de Jesus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor, peço por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, a parte A. E eu quero convidar você hoje para entrar em uma guerra, né? Já viu aqui o tema, vícios, a guerra do cristão pela obediência. E eu quero chamar você nessa noite para uma guerra. Eu espero em nome de Jesus que até o final desta palavra, você assente no seu coração o desejo de lutar pela obediência. De lutar pela obediência a Deus. E esse texto aqui é só para a gente entrar no assunto. Nós vamos usar muitos outros textos aqui, mas é interessante quando nós vemos Paulo dizer para Timóteo, o jovem pastor, foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Isso nos faz pensar, irmãos, que se Paulo fala para Timóteo, um pastor, um missionário já experiente, apesar da pouca idade, um homem de Deus, se ele fala para Timóteo, olha, foge das paixões da mocidade, é porque certamente Timóteo era tentado. É porque certamente Timóteo não era imune às tentações que o jovem passa, porque ele já era crente, porque ele era discípulo, ou pupilo de Paulo, do apóstolo, ou porque ele já tinha viajado pela obra missionária, pelos campos. Paulo ainda vê a necessidade de dizer para o jovem Timóteo, foge dos desejos que acometem o jovem. Então quero te chamar nessa noite para uma guerra, porque o assunto é o vício.
E o que é o vício? O vício, ele é um mecanismo de dominação. E o viciado é a vítima, é o escravo do vício. O vício é uma arapuca, é uma masmorra que consegue captar uma pessoa e prender essa pessoa e deixar ela dentro daquele mecanismo onde nós vamos ver aqui acontecem diversas coisas. Eu quero desnudar para você um pouquinho a natureza perversa do vício. Todo viciado, ele atende, ou todo vício atende a uma necessidade descontrolada do homem carnal. Ele está preso ali dentro do vício. O homem carnal, o homem e a mulher carnais, estão presos dentro do vício por uma necessidade da carne. Uma necessidade que pode ser legítima, mas ela está descontrolada. Por isso a pessoa está dominada. Todo vício, ele tem causa, efeito e circunstância. Cada vício é diferente um do outro. Mas tem essas três coisas. Tem um motivo, tem uma consequência e tem uma circunstância que prende aquela pessoa naquele vício. O viciado, como prisioneiro do vício, ele é alguém em processo de autodegeneração. Auto por quê? Porque é ele mesmo que está se fazendo mal. Tem aquela frase que diz assim: alguém me apunhalou pelas costas. O viciado é aquele que apunhala a si mesmo pelas costas. Ele sabota a si mesmo. Ele trai a si mesmo. Ele destrói seus próprios projetos, seus sonhos. O lugar onde ele poderia alcançar, onde ele poderia ir com Deus. O viciado perde tudo isso porque ele mesmo faz mal a si. Ele mesmo está escravo de algo que está ali prendendo a sua vida. Mateus 6. Nós estamos desvendando aqui um pouquinho sobre o vício antes da gente avançar. Mateus 6. Em Mateus 6, Jesus diz algo interessante que pode ser aplicado à pessoa que está presa a um vício. 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Os olhos do viciado estão contaminados pelas trevas. Os olhos do viciado não vê como uma pessoa comum vê. Uma mesma situação, uma mesma rua, uma mesma casa, uma mesma pessoa, uma mesma circunstância, que pode ser normal para você ou para mim, pode ser a queda do viciado. Basta ele olhar. A mente do viciado não é uma mente sadia. Talvez seja sadia em outras áreas da vida dele, onde ele não está dominado, mas naquilo que ele está dominado, a mente dele processa de uma forma diferente do outro que não tem fraqueza naquela área. Provérbios 25:28 fala algo que é assustador, irmãos. Provérbios 25:28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, que não tem domínio do seu espírito. Essa é a condição do viciado. É uma cidade sem muros. E uma cidade sem muros, em época de guerra, é uma cidade que está vulnerável a ser atacada. Qualquer inimigo que chegar, invade e toma os bens daquele lugar. Aquilo que é de valor daquele lugar é roubado, porque não há proteção. E a pessoa que está na masmorra do vício, ela está sem proteção. Porque ela, basta o vício chegar, ou as tentações chegarem, a pessoa, ela cede aquilo. E ela não tem resistência.
De nenhum modo, irmãos, essa condição de viciado condiz com a vida do crente. De nenhuma maneira, porque não há nada mais contrário à vida no Espírito Santo de Deus do que ser escravo da carne. Não há nada que seja mais oposto ao que Deus preparou para você e para mim como crente do que a gente estar dominado por qualquer vício que seja. Isso é muito forte. Romanos 8, verso 8 e 9. Nós vamos pegar alguns textos aqui, irmãos. Hoje eu não vou discorrer sobre um texto em particular, mas sobre esse tema mesmo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está... Verso 7, perdão. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a Bíblia, ela marca de forma assim, ferrenha, que não coaduna, não habita junto a vida do crente na carne com a vida do crente no Espírito. São opostos entre si. Se o crente, irmãos, por qualquer razão se embaraçou com um vício do pecado, a ponto de transformar, ou se embaraçou com um pecado, a ponto de transformá-lo em um vício, porque é diferente. É diferente a gente pecar, todos nós pecamos. Eu peco, você peca. Mas quando um pecado se transforma em um vício, o crente precisa imediatamente tomar a única atitude capaz de libertá-lo do poder, desse poder maligno. Ele deve entrar em guerra. Entrar em guerra pela obediência renovada ao senhorio de Cristo. Se o crente preso a um vício, seja ele qual for, não tomar consciência de que precisa lutar para voltar à posição de obediência a Deus, ele permanecerá nessa masmorra. Ele permanecerá sofrendo as consequências de um ciclo vicioso. Então, entrar em guerra pela obediência a Deus é algo que tem que estar presente na nossa vida. É uma decisão que nós precisamos tomar. Essa série fala de dilema. E a gente fica com a pergunta agora: qual é o dilema por trás do vício? Porque o dilema é o que? É um conflito. É um conflito. E qual é o conflito que vive o viciado? Se eu vou continuar obedecendo a Deus, ou eu vou ceder sempre às tentações. Este é o conflito, é o dilema que vive todo crente preso a um vício. Vou obedecer a Deus, ou vou ceder à carne? Vou obedecer a Deus, ou vou ceder às tentações que me sobrevêm? Talvez você viva um conflito assim, em alguma área da sua vida. Talvez todos nós tenhamos alguma área da nossa vida em que esse dilema nos atormenta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não perca tempo justificando, fazendo perguntas, buscando explicações de como você vai sair, ou como você entrou nesse problema, melhor dizendo. Comece pensando apenas uma coisa: não importa quantas vezes você já caiu, não importa quão forte o vício seja na sua vida, caso seja, caso exista, não estou dizendo que existe. Mas não importa quão forte seja, quão grande tenha sido a sua batalha, entenda apenas uma coisa: o que está em jogo é se você obedece ou não obedece a Deus. Se nós entendermos isso, irmãos, o que está em jogo, na verdade,
quando nós pecamos sucessivamente em uma área da nossa vida, se nós entendermos que o que está em jogo é o conflito entre continuar obedecendo a Deus ou não, nós vamos estar a um passo de começar a nossa vitória. Não é sobre o mundo que está exposto, a nudez está exposta. Não é sobre o mundo que facilita para você enganar os outros, para você se dar bem. Não é sobre um mundo que está cada vez mais difícil de ser vivido sem pecar, que talvez instiga essa área da sua vida, a área da minha vida que é fraca. Não é sobre isso, irmãos, é sobre obediência a Deus. É sobre decisão de obedecer ao Senhor. Você e eu, nós precisamos tomar uma decisão diante do pecado. Nós temos que decidir se nós vamos ou não vamos obedecer a Deus. Há muitas justificativas que às vezes nos consolam enganosamente. Eu sou assim mesmo. Deus me entende. Eu já tentei várias vezes. Mas essas coisas, irmãos, não são suficientes para Deus, porque Deus tem a saída. Ele não proveu para nós uma vida miserável. Ele não proveu para seus filhos na terra que eles fossem derrotados e vivessem de cabeça baixa. Então Deus, na verdade, espera de nós uma decisão antecipada com respeito ao nosso desejo de obedecê-lo. Porque pode estar faltando a motivação que nos faz lutar corretamente contra o pecado. Se eu não quero, se eu não penso, se eu não desejo, se eu não tenho prazer na obediência, irmãos, eu vou ficar patinando no mesmo processo, porque eu já estou acostumado com isso, porque eu já estou conformado com isso, e porque eu acredito numa graça que vai me perdoar, apesar de eu não ter nenhum interesse de viver uma vida reta diante de Deus. É forte, mas precisa ser forte. Deus precisa nos confrontar. O chamado de Deus é para a guerra. Se você tomou essa decisão, agora você precisa saber qual a importância de permanecermos obedientes a Deus, mesmo quando nós somos tentados em nossas carências, naquilo que nós necessitamos. Abra Mateus 4, por favor. Mateus 4 fala da tentação de Cristo. Nós não vou falar aqui sobre toda a tentação de Cristo, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Mateus 4, versos 3 e 4. Diz assim: Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, irmãos, o que há de errado em querer comer pão quando se está com fome? O que havia de errado em Jesus prover para si mesmo pão, depois de 40 dias no deserto em jejum? É uma necessidade básica que a gente tem, é o alimento. É um direito que o homem tem de comer, porque sem comida nós perecemos. Às vezes podemos pensar que o grande problema aqui desta tentação seria Jesus dar ouvidos ao diabo. Não, seria um grande pecado se ele simplesmente escutasse o que o diabo está dizendo e obedecesse o diabo e transformasse pedra em pão e comesse. Mas esse não é o grande problema aqui. O que estava em jogo era outra coisa.
Meu irmão, muitas das vezes a gente peca, e a gente pode chegar a sustentar um vício, uma área da vida, porque nós acreditamos que precisamos daquilo. Pergunte a qualquer pessoa viciada em droga: eu não consigo viver sem a droga. Eu não consigo viver sem a bebida. Eu não consigo viver sem a pornografia, sem essas coisas. Mas, irmãos, essa ranhura na vida, esta incapacidade de se dominar, ela começa de uma atitude, de um pecado. Nunca começou de uma multidão de vezes que pecamos naquela mesma área, mas começa com uma única escolha. Aquele primeiro dia, aquele primeiro gole, aquele primeiro cigarro, aquela primeira revista, aquele primeiro vídeo, aquele primeiro dinheiro que não era seu, aquela primeira mentira contada. Está em jogo aqui, na tentação de Jesus. Não é a questão que ele está com fome, ele poderia suprir a sua fome. Mas o mais grave aqui, irmãos, é que se Jesus resolvesse a necessidade dele, quebrando as regras, como ele estaria pronto a enfrentar todas as privações que ele iria passar pela frente? Ora, Jesus vem do céu, ele encarna, ele se torna um de nós para sofrer o que nós sofremos, para passar pelas privações que nós passamos, pelas lutas, as guerras espirituais que nós enfrentamos. O diabo tenta cada um de nós todo dia. E o Filho de Deus vem para nos tirar das mãos desse perverso, deste maligno. E na primeira necessidade que ele tem de pão, ele mesmo resolve com seu poder divino. Ele quebra a regra. Ele não espera no Pai, ele não espera que ele seja alimentado, como o Pai nos ensina a confiarmos em Deus, mesmo como nós somos provados e tentados a fazer o errado. Não é isso que Deus pede de nós, irmãos? Que nós permaneçamos firmes quando o diabo nos ataca. Que nós permaneçamos na regra, na obediência, naquilo que Deus disse para a gente fazer. O que é a tentação, senão aquele momento em que Satanás chega dizendo assim: olha aqui, satisfaça a sua necessidade agora. Ora, Jesus estava mostrando para Satanás que ele não precisava e jamais iria quebrar a regra. Podemos lembrar de Pedro dizendo para Jesus: Jesus, tu não precisa de cruz. Deixa disso. Jesus sempre era tentado. Mesmo na cruz, disseram para ele: desce daí, nós vamos crer em ti. Mas ele se submeteu ao sofrimento. Para quê? Para manter a sua vida em obediência e santidade. Jesus não abriu mão uma única vez. Ele nasceu sem pecado, foi tentado em todas as coisas e morreu sem pecado. Nós não temos esse privilégio, irmãos. Nós não temos mais esta oportunidade. Mas sabe de uma coisa? Em Cristo Jesus, nós somos chamados para uma vida de resistência ao pecado, de resistência ao diabo, quantas vezes ele vier nos tentar. Se nós fôssemos para aquele deserto, talvez o diabo não diria para nós: olha, transforma pedra em pães, porque nós não temos poder para isso. Mas ele ia atacar uma área nossa, para nós tentarmos suprir uma necessidade. Ora, irmãos, que exemplo Jesus daria para aqueles que ele quer salvar, se ele dependesse de sinais para afirmar a própria identidade dele? Porque o diabo vem de novo e acusa ele e diz assim: olha, se tu és filho de Deus. Sabe o que Jesus mostrou para o diabo naquele dia? Que ele era filho de Deus, não precisava provar nada. Ele era filho de Deus na fome, ele era filho de Deus sendo acusado de que era mentiroso,
Ele era filho de Deus sendo maltratado pelos ímpios, ele era filho de Deus crucificado naquela cruz. Nada mudaria a identidade dele. Então ele permaneceria o quê? Obediente ao Pai. Deus nos quer nesta posição de obediência. Jesus se deleitava no temor do Senhor. Nós somos chamados também para isso. Ó irmãos, você acha que a carne de Jesus não clamava por comida naquele momento? Clamava porque ele realmente estava com fome, não é brincadeira. Mas a palavra diz no 4, verso 11. Saltou aqui. Que depois de todas aquelas tentações, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Alguém já falou que Jesus sabia que a sua necessidade seria suprida pelo Pai. Ele estava num lugar longe da comida. Ele estava talvez desfalecido de fome. Mas sabe de uma coisa? Quando ele disse não à tentação, quando ele disse não ao diabo, quando ele decidiu permanecer obediente, os próprios anjos foram enviados. Não foi um ato divino dele. Ele não quebrou as regras. Ele foi abençoado por Deus que o supriu na sua necessidade. Ele comeu do banquete de Deus, do banquete do Senhor. Todas as vezes que eu, você, que nós caímos em tentação, que nós permitimos que o pecado roube de nós a nossa posição de obediência a Deus, nós estamos abrindo mão daquilo que Deus preparou para nós, do melhor de Deus para a nossa vida. Precisamos pensar nisso. Todas as vezes que Satanás se aproximar da gente. A grande lição da obediência, irmãos, nem mesmo uma necessidade básica de comida justifica o pecado. Você imagine as coisas que às vezes permitimos na nossa vida, que tem o seu tempo, que tem o seu modo, que tem o seu volume, e que às vezes a gente permite que elas ultrapassem, extrapolem, se descontrolem na nossa vida. Deus quer a nossa obediência. Que dizer dos jogos, do sexo, da ambição e de todas as outras ilusões deste mundo aos olhos de Deus? O Senhor quer nos satisfazer de uma outra forma. A minha pergunta para você, a pergunta para nós hoje é: estamos dispostos a dizer para o diabo não só de pão, de sexo, de dinheiro, de ambições, de interesses, eu não viverei dessas coisas, mas eu viverei de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus vai me alimentar. A palavra de Deus vai me sustentar até que Ele venha e venha prover a minha necessidade. Se você é solteiro ainda, Deus vai prover o namoro. Se é casado, o Senhor vai prover cada dia mais o que você precisa na sua casa, no seu casamento. Vai prover no parceiro, no cônjuge. Antes de responder, irmãos, precipitadamente aí esta questão, eu estou pronto a dizer para Satanás que eu não vou viver de nada além da palavra de Deus quando ele vier com estas ofertas. Precisamos, antes de responder assim rápido demais, entender este conflito entre a obediência e a conformação com as tentações viciantes quando elas se manifestam. O que é que está em disputa na tentação a desobedecer a Deus? Está em disputa também a quem nós vamos adorar. A quem você adora? A quem eu adoro? Deus quer
a adoração que procede do íntimo. Deus quer a adoração livre de outros amores, como cantamos aqui hoje. Deus quer um altar santo. Deus quer um altar puro. E é por isso que eu disse aos irmãos que o chamado hoje é para uma guerra. Porque se nós formos compassivos com o pecado, se nós formos acomodados com a nossa situação, irmãos, nós não vamos lutar. Nós vamos permanecer presos a esse mecanismo de pecado. Pense aqui na oferta do diabo para Deus neste capítulo. Irmãos, Lucas 4 também vai falar desta tentação, mas eu quero pedir que se abra em Lucas 4, versos 5 ao 8. E elevando-o, no caso o diabo, né? Mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O diabo não está preocupado com a gente, ele não tem nenhum interesse pelo nosso bem-estar. Ele não tem nenhum interesse pelo nosso prazer real. Quando ele nos apresenta aquilo que ele diz ter em suas mãos para nós, ele não está pensando no nosso bem. Ele está pensando em quebrar a nossa força e roubar de Deus o que só Ele merece, que é a nossa adoração. O diabo é tão ousado que ele está tentando Cristo a ser o próprio anticristo. Porque ele está dizendo: olha, eu já tenho esse mundo aqui na minha mão. É isso que ele vai oferecer para o anticristo. Você não precisa ser o Cristo, você pode ser o próprio anticristo. Ou seja, você pode combater esta ideia de um reino de Deus, onde Deus reina, onde Ele é Senhor, onde Ele é adorado, onde Ele é cultuado, onde nós servimos a Ele. Prostra-se, adore a mim. O que eu tenho para te dar já está na mão. É isso que o diabo faz, irmãos. Toda vez que ele chega nesse processo de tentação conosco, ele vem para buscar o que é de Deus. Então, assim, a Bíblia diz que Jesus deu um bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. Ele manteve-se na verdade. E ele dá um bom testemunho até aqui diante do diabo também. Só ao teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Essa é a resposta que nós precisamos dar na tentação, no vício, naquilo que escraviza. Essa é a confissão que o Senhor exige de nós. A melhor saída na tentação, irmãos, ainda é fugir. É estranho. É estranho. Mas não é à toa que o Senhor ensinou a gente a orar: não nos deixe cair ou entrar em tentação. A tentação nunca é uma coisa que a gente pode brincar com ela. Você nunca será mais forte do que o seu vício. Você nunca será capaz de enfrentar a sua carne. Você nunca conseguirá vencer o seu pecado. Você não. Então Deus nos proporciona algo que, quando chega a um determinado limite, é o que Ele fala para nós, para fugirmos. Lembra de Timóteo? Fuja das paixões da mocidade. Lembra de José? Largou a roupa lá e fugiu. Ora, irmãos, qual era a tentação de Timóteo? Quando Paulo fala isso, é no contexto do dinheiro na igreja. Ele disse: olha, tem muita gente aí preocupada em ficar rico,
Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Aprenda a te contentar. Paulo fala nas suas cartas a Timóteo, muitas das vezes também, da preocupação dele com o culto de si mesmo. Olha, exercita-te na piedade, porque o exercício físico ele é bom, mas ele é limitado. Mas a piedade para tudo serve. Ela é boa, ela é proveitosa. Não são coisas que incomodam o jovem às vezes, a preocupação com a aparência, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com o sexo oposto ali, com o relacionamento. Timóteo passava por isso, mas Paulo está dizendo: foge da defraudação. Pastor jovem, Paulo diz assim: olha, as moças da igreja, trate elas como irmãs, como se fossem tuas irmãs, não irmã em Cristo simplesmente, mas tuas próprias irmãs de sangue. Então era um cuidado, irmãos, um cuidado. Uma pessoa, um jovem pode curtir namoro sem compromisso por um tempo, pode provar várias drogas por pura diversão e curiosidade, mas precisa entender uma coisa, que o pecado ele é como um filhote de serpente. Filhotinho bem pequenininho, você olha assim, nem se sente tão ameaçado por ele. Experimente levar para casa para criar. Experimente, achei um filhotinho de cobra, de serpente, que coisa mais linda, desse tamanhozinho. Leve para casa para criar. Aquilo vai crescer. Um dia vai enrolar em você e vai quebrar os seus ossos. É assim quando a gente brinca com o pecado. Quando a gente permite que algo entre na nossa vida, irmãos, e fique ali por muito tempo, e a gente não se levanta com coragem e diz: eu vou obedecer a Deus, eu vou lutar contra isso, eu tomo a decisão, eu quero a obediência, eu quero posicionar onde Jesus se posicionou. O pecado ele escraviza, ele começa inofensivo, mas depois ele pede a sua própria vida, até a morte. Ele escraviza, nunca vai deixar a sua vítima. Mais 5 minutinhos? Tem. Eu preciso falar ainda 2 coisas, irmãos. Às vezes a gente pensa que Deus não conhece o nosso vício. Às vezes a gente pode pensar assim: a Bíblia foi escrita faz muito tempo. Não era nessa época de hoje. As coisas que aquele povo passava lá não é o que eu passo hoje. Eu sou jovem num mundo. Meu Deus, como é o mundo de hoje? Não é possível que Deus saiba o que eu passo. E eu quero pedir que você abra em Provérbios 23. Pelo menos que eu conheça, esse é o texto mais descritivo de um vício que tem na Bíblia. Provérbios 23. Graças a Deus aqui ninguém tem problema com vício nenhum, né? Mas olha só a situação de quem bebe. Olha como Deus é preciso nos detalhes. E eu gostaria que você ouvisse esse texto, ou acompanhasse aí, entendendo o seguinte: se Deus sabe o que passa um bêbado, um tonto, Ele também sabe o que passa alguém que sofre com pecados morais. Ele sabe o que passa quem sofre com qualquer outro pecado. 23, verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Não é assim que as pessoas estão dentro dos bares ou nas calçadas, estão se queixando, estão brigando umas com as outras, com rixa, tudo, porque estão bêbados. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco.
Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidade. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. É um escravo. Mesmo que ele, caído ao chão, esteja tão tonto que parece que ele está no mastro de um navio, balançando de um lado para o outro. Mesmo que ele vomite, mesmo que ele tenha uma ressaca terrível, assim que ele despertar, a primeira coisa que ele vai pensar em quê? É em beber novamente. Se Deus conhece esta realidade, você pensa que Ele não conhece a nossa realidade? Ele não sabe como a pessoa fica depois do pecado? Depois de reincidir várias vezes na mesma coisa? Deus sabe o que é a escravidão do pecado. Deus sabe o que é estar preso. Mas, irmãos, a Bíblia nem precisa detalhar cada pecado. Estou quase indo aqui para a parte final. Gálatas 5 é onde nós vamos concluir aqui. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pode identificar cada uma dessas obras da carne como um vício que prende as pessoas. E Deus sabe exatamente o que acontece quando a pessoa peca, o que ela sente, o que ela sofre, o medo, a culpa, a condenação do diabo. Deus conhece tudo isso. Mas, irmãos, Deus nos chama a vencer as obras da carne. Você leu junto comigo? Você viu uma nota? Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas a gente tem que parar de achar que por conta disso nós podemos viver no pecado. Porque o Senhor chama de filhos da ira quem vive na prática destas coisas. E esta palavra não é para condenar você, jovem, é para abrir os seus olhos. Os meus olhos, eu estou sendo sacudido por esta palavra nesses dias. Porque eu sinto que nós precisamos, eu preciso, cada um de nós, tomar uma decisão mais firme de viver um evangelho em obediência. Nós estamos nos tornando especialistas em dizer que Deus não está dizendo o que Ele está dizendo. Que a Bíblia não está querendo de fato dizer isso. Mas a Bíblia não foi escrita para o ímpio não lê a Bíblia, a não ser para se converter ou contestar. Mas esta Bíblia é para nós. E Deus está dizendo para nós, olha, uma vida no pecado pode depor contra nós de que nós não nos importamos com a vontade de Deus. Que nós não estamos preocupados com a obediência. Então, para finalizar, como é que a gente vence a tentação do vício e ganha essa guerra pela obediência? Deus proveu, meu querido, para você crente no Senhor Jesus Cristo, uma palavra de vitória. Meios de você vencer. O problema é quando a gente diz assim, eu não posso vencer. E lá no íntimo, eu não quero vencer este pecado. Eu não quero abandonar isso. Me dá prazer. É um escape para mim. Esta atitude depõe contra a minha conversão. Ou no mínimo, depõe contra o meu interesse de adorar a Deus mais do que a minha própria carne. Irmãos, o seu vício pode ser mais forte do que você, e com certeza é, mas não é mais forte do que Deus. O Deus que você crê, o Deus que você assumiu na sua vida, Ele tem poder
para quebrar o poder do vício na sua vida, na minha vida. Se não tivesse, irmãos, para quem nós iríamos? Um prisioneiro depende que alguém o solte. E só quem pode libertar uma pessoa que se embaraçou com o pecado é o próprio Deus. E eu tenho uma notícia boa para você. Deus, e aqui, irmãos, eu não estou presumindo que ninguém está com vício. Mas eu estou dizendo que isso é uma guerra que todos nós passamos. Todos nós temos alguma área fraca na nossa vida. E a boa notícia é que quando Deus nos chama para a santidade, quando Deus nos chama para a gente vencer este pecado, para a gente abandonar este caminho, Ele não está contando que nós tenhamos força para fazer isso. Tudo o que Deus quer é que nós declaremos para Ele de todo o nosso coração: Senhor, socorre-me. Senhor, eu preciso do Teu poder. Não é à toa, irmãos, que o que está em volta das obras da carne no texto de Gálatas é o fruto do Espírito. Porque Paulo vai dizer para nós, Gálatas 5,16: Digo, porém, andai. Vamos ler juntos? Digo, porém, andai no Espírito, jamais a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. A carne é forte, irmão. Mas o plano de Deus para nós vencermos esta guerra pela obediência é andar com o Espírito Santo. Eu li esses dias, Bonhoeffer, ele falando que nós não devemos nos espantar se, amando o pecado, simplesmente a gente pare de ter interesse por orar, ler a Bíblia, ir à igreja, adorar o Senhor, ter comunhão com outros irmãos. Não devemos nos espantar com isso, irmãos. Porque a fonte da nossa vida é o Senhor. O que traz brilho em nossos olhos é o Senhor. Irmãos, quando Deus atua em nossa vida, esse copo, imagine que esse copo, em lugar de água pura, ele estivesse com lama. E você começasse a despejar aqui água perene, e começasse aquela água a cair, ia demorar um pouco, mas a água limpa ia expulsar toda esta água suja para fora, e de repente nós íamos ter só água limpa no copo. É isso que Cristo faz na vida do viciado. Se nós dermos lugar, se nós formos para debaixo da fonte da água da vida, que é o Senhor, se nós clamarmos a Ele e dissermos de todo o nosso coração: Senhor, eu quero ser obediente. Esta é a tua guerra, pela obediência. Ame a obediência. Amemos a obediência. E nós vamos rejeitar o mal. E Deus vai nos capacitar para fazer aquilo que agrada aos seus olhos, que é agradável ao seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus. O Senhor vai tirar tudo que está sujo. E Ele vai limpar, limpar, limpar. Meus amados, é Deus quem nos limpa. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, as fraquezas saem, as dúvidas saem, os olhos são purificados, a mente é renovada. Nós passamos a ter prazer, não no pecado, mas prazer nas coisas de Deus. Eu arrisco dizer que, infelizmente, muitos, no nosso tempo, nas igrejas, ainda não descobriram o que é viver um dia de obediência. O que é ter esta alegria de ser obediente a Deus. E eu não sei se é o seu caso, se você está preso a alguma coisa. Mas esta palavra não é em vão. Esta palavra não é mais uma palavra. É um chamado de Deus no nosso tempo. Para nós dizermos: eu acredito que posso viver em santidade.
Eu acredito que Deus me capacita. Eu acredito que eu sou sustentado pela graça de Deus. E como diz Bonhoeffer também, eu acredito que a graça não é para justificar o pecado. É para justificar o pecador, não o pecado. Eu vou pecar porque a graça, ela vai me perdoar. Não, é para justificar o pecador que peca, mas que está humilhado aos pés do Senhor e vai ser restaurado em nome do Senhor Jesus para uma posição de honra. Amém? Peço que você fique de pé, por favor. Se esta palavra tem alguma coisa a ver com a vida que você tem vivido, com alguma coisa que você tem passado. Olha, irmãos, quando nós escolhemos viver em desobediência a Deus, aceitar o pecado como uma coisa inevitável, nos consolando com a graça, mas sem esforço algum da nossa parte para viver aquilo que agrada ao Senhor, nós estamos interrompendo o agir de Deus, a aproximação de Deus até nós para nos libertar. Mas se nesta noite você quer entregar para Deus o teu coração, a tua mente, dizer: Senhor, eu quero mudar. Se tem alguma coisa, jovem, que prende você, que impede você de se entregar totalmente para Deus, diga nesta noite para o Senhor, feche teus olhos, diga para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a amar mais a Ti do que o meu pecado. Eu acredito que a minha carne, ela pode ser forte, mas o Espírito Santo ligado ao meu espírito, Espírito Santo que me selou, este Espírito, se eu andar com Ele, eu terei vitória sobre o pecado. Eu terei vitória sobre as tentações. O pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Oh Deus, em nome de Jesus, faz uma obra poderosa nesta noite. Senhor, este dilema é o dilema do nosso tempo. É o dilema que resume todos os dilemas, Senhor. No final das contas, obedecemos. Oh Pai querido, eu quero pedir que o Senhor abençoe esta juventude, estes jovens, Senhor. Abençoa a minha vida também. Esta não é isso não é algo que acontece somente, Senhor, com o jovem, acontece com o adulto. Pode até começar na juventude, Senhor, um pecado, mas ele vai acompanhar, ele vai tentar. Mas nós queremos nos apropriar da vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, concede coragem, ousadia e o desejo de viver em obediência a cada um de nós. Nos ajuda a abraçar esta guerra, Senhor, não com a nossa força, mas recorrendo ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu jovem, irmão, irmã. Que o Espírito Santo esteja ajudando você a vencer as tentações que você passa, te ajudando a andar em vitória, a ter paz com Deus. Oh, aleluia, a se reconciliar com o Senhor, a estar em comunhão. Que o Senhor derrame sobre o teu coração a água limpa, a água pura da presença do Espírito, e faça você se alegrar e louvar a Deus e se encantar pelas coisas do reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos Satanás, nós repreendemos o inimigo, e que o Senhor nos ajude a não viver mais, Senhor, das nossas necessidades básicas, descontroladas, mas vivermos da Tua palavra até que o Senhor nos supra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu querido. Obrigado, Breno, pela oportunidade. Obrigado, jovens, por me aguentar até agora também. E que Deus fale ao seu coração. Amém? Irmão, vício não é brincadeira, não. Coisa séria. Como o pastor disse aqui, é algo que te esmaga. Então, vamos lutar contra isso. Quero te dizer
Você não está sozinho nessa luta. Não tenha vergonha, às vezes fica com vergonha de confessar, né, pastor? Às vezes confessar o pecado, confessar até mesmo a tentação. Irmão, às vezes isso que você está passando é algo que seu irmão já passou também. E ele vai te ajudar a vencer isso, a orar com você. Então, vamos ajudar uns aos outros nisso aí. Amém? Glórias a Deus por essa mensagem. Obrigado, pastor. Mais uma vez, uma mensagem abençoada em nossas vidas. E vamos orar para a gente encerrar. Teve algum aniversariante essa semana? Não? Amém. Então, feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um dos irmãos. Que a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém. Dê um abraço desse seu irmão aí e aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Como é no céu, Senhor, como é no